A chuva, a maioria das vezes, ela apodrece as suculentas. É um caso sério as chuvas nos cultivos. Mas às vezes a gente tem uma surpresa assim, ó. Olha o tamanho que tá essa suculenta, gente. Eu vou precisar providenciar rápido uma mudança de vaso para ela. Olha essa outra aqui, gente. Que linda que elas estão. Olha essa perle. Que perfeita. Tem mais uma aqui. Cristata. Olha o tamanho que está ficando essa aurícula. Gente, essa aqui é a Dark Vader. Olha a cor que ela tá pegando aqui nesse lugar. Gente, olha esse vaso. Tá lindo demais.